trabalhar com uma conhecida amiga nossa, a cafeína. Em um vídeo anterior, extraímos a cafeína da erva mate. E agora vamos extrair a partir de um refrigerante de cola. Transferi o refrigerante para o maior becker que eu tinha, de 2 litros. Enquanto você vê eu derramando o refrigerante, vamos falar um pouco sobre a cafeína. A cafeína induz uma sensação de atividade. Isso porque a cafeína se liga em receptores de adenosina. Eu sou químico orgânico e não bioquímico, mas o que eu li mostra que a adenosina vai aumentando conforme o dia e vai dando a sensação de sono, a necessidade de repouso. A cafeína funciona então como um antagonista da adenosina, um inibidor competitivo que se liga nos mesmos sítios de ligação. Fiz um teste com papel tornassol azul, que passou para vermelho, o que indica que o refrigerante é ácido. Agora, o papel com mais indicadores mostra que o pH está em torno de 4. Isso não é algo que o consumidor deva se assustar. No refrigerante vai ácido fosfórico, que ajuda a manter o CO2, o dióxido de carbono, as bolhazinhas, dentro do líquido. Quando eu adiciono o carbonato de sódio, se observa uma efervescência. Isso porque o carbonato reage com o ácido do meio e gera água e dióxido de carbono, CO2, que são essas bolinhas que se observam. Também se forma o sal. E esse sal diminui a solubilidade do dióxido de carbono do refrigerante, o que leva a produzir mais efervescência. Chega um momento que, adicionando mais carbonato de sódio, não produz efervescência. Isso quer dizer que todo o ácido foi consumido. Nesse ponto, eu checo o pH do meio, que agora está básico, em torno de 10 a 11. Agora é hora de fazer a extração. Eu tive que dividir a quantidade inicial em 2 porções, porque não cabia dentro do meu funil de separação. Então, primeiro fiz com cerca de 1 litro e extraí com 2 vezes de 50 mililitros de diclorometano. O diclorometano tem a fórmula CH2Cl2. É um líquido com ponto de ebulição em torno de 40 graus. É insolúvel em água e é mais denso que a água. E a densidade do diclorometano é em torno de 1,5 gramas por mililitro, ou 1,5 quilogramas por litro. Adiciono o diclorometano ao funil de separação. Agito vigorosamente. Coloco no suporte e deixo descansar. Quando as fases se separam, abro a torneira e deixo pingar em um Erlenmeyer. Com isso, eu separo a fase do diclorometano da água. A cafeína é mais solúvel no diclorometano. Dessa forma, vamos extrair a cafeína do extrato aquoso, o refrigerante. Pronto. Extraí a primeira porção. Agora vou extrair a segunda da mesma forma. Em algumas extrações se formam emulsões, em que as fases não ficam bem definidas. Tem um pouco de água no diclorometano, um pouco de diclorometano na água. Para quebrar uma emulsão existem diversas formas. Pode-se adicionar
um sal, por exemplo, cloreto de sódio. Pode-se resfriar, pode-se aquecer, pode-se agitar. No meu caso, eu escolhi aquecer um pouco com um secador de cabelo. Quando aqueço a fase do diclorometano, essa indefinição desaparece e fica mais clara a definição entre a fase do diclorometano e a fase da água. Juntei as duas frações e lavei com salmoura, água saturada com cloreto de sódio. Isso vai deixar o meio praticamente neutro no diclorometano, vai retirar qualquer água que tiver ali, e a função do cloreto de sódio é diminuir a solubilidade dos compostos orgânicos na fase aquosa. E aí, esses compostos ficam no diclorometano. Depois de drenar o diclorometano para um Erlenmeyer, eu adiciono cloreto de cálcio anidro. Ele funciona como um secante. Aí, quando eu evaporar o diclorometano, não vai ter água presente no meio. Deixo o cloreto de cálcio atuando por cerca de 15 minutos. Quando eu filtro, eu observo que ele se expandiu, ele capturou a água do meio. Eu filtro para um balão de massa conhecida e lavo um pouco o secante com mais diclorometano. Agora vou evaporar o diclorometano no evaporador rotatório, que é o nosso conhecido de outros vídeos. Para cada litro de refrigerante, eu obtive 55 mg. Em termos de porcentagem, isso dá 0,0055%. É bem pouca cafeína. O teor de cafeína desse refrigerante é bem menor do que aquele obtido na erva mate, que foi em torno de 0,5%. Ou seja, 100 vezes mais do que nesse refrigerante. Muito obrigado por acompanhar o canal. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe. Até a próxima!